Olá, eu sou Emerson Maranhão, diretor de Transversais, longa que vai estrear na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Transversais é um filme que ele se debruça sobre as experiências, a vida de 5 pessoas que são atravessadas pela transexualidade. Era um projeto de série que chegou ao final do edital das TVs públicas e foi censurado numa live pelo presidente. E aí a gente converteu num projeto de longa e conseguiu realizar e está estreando agora. Eu sou enfermeiro, sou professora de matemática, sou antropólogo, sou jornalista, sou servidora pública do Estado. Em toda a tua carreira de cineasta, em toda a tua carreira fazendo filme, você já tinha visto algo parecido? Porque o presidente chegou a citar publicamente a sinopse do filme e a dar o filme como um exemplo ruim do que na cabeça dele não deveria ser feito, assim. O que minimamente é uma atitude antiética, eu diria até ilegal, e diria até criminosa, porque ali é um processo sigiloso, ele não poderia ter aberto aquela informação específica do filme, mas como que você reagiu a isso na época? Na época, eu reagi com muita surpresa, porque era inacreditável para mim. Eu nunca tinha passado pela minha cabeça que a gente pudesse passar por essa situação de censura explícita. Assim. Foi assustador, assim. Foi inacreditável mesmo. Assim. A minha primeira reação foi não acreditar. Foi de total estranhamento. Assim. E aí, quando a coisa andou, que se consolidou, e que a gente viu mesmo que ele estava sendo censurado, em plena democracia, a gente decidiu que ia fazer o filme de qualquer maneira. Tornou-se um ato político viabilizar Transversais, sabe? Como que foi esse processo de viabilizar o filme, o Transversais, depois desse ato do presidente? Porque o projeto inicialmente seria uma série, depois ele virou um filme. Como que foi essa longa jornada aí, antes de você ligar a câmera e começar a filmar? A gente buscou parcerias, tentou tirar o projeto do papel, e quando a gente entendeu que para tirar do papel era mais fácil tirar como um filme do que como uma série para televisão. Então a gente refez o roteiro, refez o projeto para que ele virasse um longa-metragem. Manteve os 5 personagens, que são os mesmos desde o começo do projeto, e aí foi tentar viabilizar junto à iniciativa privada, estava começando a tentar ver isso, algumas produtoras internacionais se interessaram, a gente estava também vendo isso, foi quando apareceu o edital da Lei Aldir Blanc, que é um edital com recursos federais, mas administrado pelos governos estaduais. E aí a gente inscreveu o projeto no edital de documentários aqui do Ceará, e ele foi o primeiro colocado e foi o que garantiu que ele fosse executado. Um belo dia eu cheguei do trabalho para almoçar e ela tava com um batonzão vermelho. Meu pai hoje tem 71 anos. Quando eu contei para ele, eu pensei, meu Deus, ele não vai entender. Como que foi a participação do Alain de Botton como produtor do filme? Ele fez um dos mais belos filmes do cinema brasileiro recente, o Pacarrete, mas como é que foi esse trabalho de vocês juntos para levar o Transversais para a tela grande? Bem, a gente já vinha de outra parceria, que é o Aqueles Dois, que é um curta também sobre transexualidade, sobre 2 homens trans, e foi uma parceria muito feliz, assim, a gente se dá muito bem trabalhando juntos, né? Então, somos muito, muito amigos, somos vizinhos, inclusive, vamos morar no mesmo prédio, eu estou me mudando para o prédio que ele mora, e a gente tem muita proximidade cinematográfica, assim, a gente pensa muito parecido. Então, assim, a escolha da equipe foi feita a 4 mãos, o tom da história, a condução da narrativa, muitas decisões compartilhadas. Assim. Alain é um guerreiro, né? Assim, ele lutou essa história para frente, ele queria muito realizar o Transversais, né? Acho que talvez se a gente estivesse sozinho, eu ou ele, a gente não tivesse conseguido, assim, né? Virou uma questão de honra para a gente fazer esse filme, mas é isso, assim, todas as decisões
foram muito compartilhadas. A gente é muito afinado nesse sentido. Interessante você falar dessa parceria com o Alan, porque eu fiz assistindo ao teu filme, eu fiz uma comparação com o Pacarrete. Eu acho que o Pacarrete e o Transversais guardam um ponto em comum, que é a questão do afeto, da acolhida, né? O teu filme, apesar de mostrar pessoas que são vítimas do ódio, que são vítimas da desigualdade, que carecem de acolhida pela sociedade, pela família, né? Muitos contam ali, pelos amigos. O teu filme, ele não tem raiva. O teu filme, ele não tem ódio. Da mesma maneira que o Pacarrete também não tem. E eu achei isso muito interessante. Porque, assim, se a gente considerar que o Brasil é o país que mais mata a população LGBT, é o país que mais mata trans no mundo, então, assim, como que você conseguiu fazer um filme que, quando a pessoa assiste, ela entende a complexidade do problema, mas não é um filme que exala raiva, né? É um filme que exala afeto, é um filme que exala acolhida. Você pensava nisso enquanto você fazia o filme? Eu fico feliz que você tenha percebido isso, porque era a nossa intenção, desde o começo, assim, tanto minha quanto de Alan. A gente compartilha um olhar muito humano para os nossos objetos fílmicos, digamos assim, para a nossa maneira de contar a história. A gente sempre quis contar, desde o começo do projeto, a ideia era deixar a raiva de fora mesmo. Porque, primeiro, é um olhar carinhoso para esse universo, um olhar de afeto mesmo, um olhar afetuoso. E aí a gente conversou bastante e a gente entendeu que a raiva destoaria, né? A raiva destoaria, assim. A gente discutiu, por exemplo, coloca a live de Bolsonaro ou não, vamos falar da censura ou não, vamos abordar isso no filme ou não. Mas a gente resolveu que se a gente levasse o ódio para o filme, ele perderia muito da sua razão de ser, né? Porque a ideia era essa mesmo, que as pessoas entendessem o quão complexo era aquele universo, aquela realidade, quão complexo mas, ao mesmo tempo, fossem inundadas por afeto, assim, inundadas por carinho. Porque é assim que a gente entende essa história. Eu sempre quis que as pessoas me vissem como uma aluna estudiosa. Não me vissem como a Érica a Érica travesti, não. Eu só podia fazer a Samila nascer se eu tivesse independência para comprar meus próprios hormônios, para comprar minha própria roupa. A minha mãe queria que eu usasse um vestido, né, de babado. E aquilo para mim foi muito difícil, foi impactante isso. A Faculdade da Vida me ensinou, né, que uma das maiores provas de amor é a gente aceitar as pessoas como elas são. Como foi para você a pesquisa desses personagens, né? Porque acho que isso também é um outro ponto importante, assim, você conseguiu entrevistar e você conseguiu localizar pessoas com histórias muito ricas ali, né? Então, e de certa maneira que estão inseridas, por exemplo, né? A professora é um exemplo disso. Eu gravei com a Paula Beatriz, que é a primeira diretora trans aqui de escola pública em São Paulo, que ela fala algo bem semelhante, né? Do que a sua personagem no filme fala, né? De que, poxa, eu não queria estar aqui comemorando o fato de eu ser a única, né? Ou de eu ser a primeira. Eu gostaria que tivessem várias, né? E que tivessem várias no sentido de que isso não fosse uma notícia, né? Mas ainda é notícia, porque as pessoas trans, elas acabam não ocupando, digamos assim, os lugares de privilégio na sociedade. Então, como é que foi esse trabalho de busca desses personagens? Essa pesquisa, na verdade, ela começou há 5 anos. Então, eu levei um tempo até descobrir essas pessoas. Eu queria contar histórias que surpreendessem. E histórias que quebrassem com preconceitos e com estereótipos, né? São pessoas que são bem-sucedidas profissionalmente em lugares onde, infelizmente, a gente não costuma ver pessoas trans, né? Que é o médico do SUS, a diretora da escola, a funcionária pública, o pesquisador acadêmico, né? O antropólogo.
e uma mãe que vira uma militante da causa trans porque descobre que tem uma filha adolescente em processo de transição, né? Assim, é revelada. Então, eu achava essas histórias elas muito fortes e muito merecedoras de serem contadas, né? E assim, até a faixa etária, são várias faixas etárias, e são histórias de uma intensidade, uma voltagem alta, né? Então, assim, a convivência com essas pessoas vem de longa data, né? Como eu falei, são 5 anos, e foi um tempo também que foi essencial para que essas pessoas ganhassem confiança em mim, né? O filme mostra que é uma entrega, elas falam com muita verdade, né? Assim, sobre suas jornadas, sobre suas trajetórias, e isso só foi possível porque a gente tem proximidade há muitos anos, né? Eu sou amigo de alguns dos protagonistas. Então, a gente usou isso a favor do filme. O presidente Jair Bolsonaro disse que ele tinha conseguido abortar o projeto de vocês. E, de certa maneira, vocês subverteram esse aborto decidido por ele e o filme nasceu, né? O filme existe e vai estrear na Mostra de Cinema de São Paulo, né? Qual que é o impacto disso para você? Assim, tem um gostinho a mais, justamente por você ter evitado esse aborto aí, feito com que o filme passasse a existir agora? Eu ainda não realizei. Assim, né? Eu vou realizar quando eu vi o filme na tela grande aí em São Paulo, né? É claro que eu vi o filme milhões de vezes durante a montagem. O filme teve uns 15 cortes, entendeu? A gente mudou muito, porque a gente captou muito também. Eu tenho essa mania de captar muito mais do que eu vou usar nos meus documentários. Então, quando eu ver esse menino nascer, né, que para mim ele só nasce quando eu o vi na tela grande, assim, eu imagino que vai ser uma emoção muito forte. E é claro que tem uma questão de ser o revés do aborto, né? Eu acho que a exibição, a existência de transversais é o revés do aborto, né? É o nascimento pela resistência, né? Cinema como resistência, né? Como resistência temática, como resistência política, como resistência cultural também. E essa resistência hoje vale por 2, né? Fazer filme no Brasil, nesse país que abortou o Ministério da Cultura, por exemplo, que a gente não tem mais Ministério da Cultura, me parece que resistir é necessário, né? Você tem um olhar para o futuro do nosso país, pensando na indústria cultural, positivo? Eu gosto de fazer essa pergunta. Uma vez entrevistando o Orlando Senna aqui no canal, ele pensa para o futuro de maneira positiva. Eu não consigo compartilhar tanto positivismo assim com o futuro do Brasil, mas eu queria saber de você, Emerson. Daqui para frente, né? O que vai ser de nós, o que vai ser do cinema brasileiro, da cultura, e o que vai ser também da população trans, né? Que eu acho que é a principal discussão que o teu filme traz, assim. É possível ter esperança? Você tem esperança? Eu acho que só é possível ter esperança a partir de 2023. Né? Enquanto durar esse governo, não há esperança para a população LGBTQIA+, não há esperança para a cultura, não há esperança para o cinema. Não há. Né? Como você falou, esse é um governo que abortou o Ministério da Cultura, e não só isso, né? Ele tem se esforçado sistematicamente para inviabilizar qualquer produção cultural. Qualquer uma. Né? É um governo aliado ao fundamentalismo religioso da pior espécie, que afeta diretamente os direitos da população LGBTQIA+, e das minorias étnicas e de gênero, raciais e tal. Mas eu estou muito esperançoso. Eu acho que assim, a gente vai ter um grande trabalho, porque essa é uma política sistemática da destruição. Está sendo destruído, né? O FSA, a Ancine, a Cinemateca, tudo, né? O Ministério. Então, vai ser
puta trabalho a partir de 2023 arregaçar as mangas para reconstruir. Mas eu acho que não falta força, não falta coragem, não falta vontade. Vem daí o meu otimismo. Né? Conseguir botar esse filme na tela, por exemplo, é um sinal que eu acredito que a gente vai sobreviver. Podemos dizer que o Transversais, então, é um filme de construção? Seguindo, usando aí essa palavra que você escolheu, o Transversais é um filme para reconstruir o Brasil? Eu acho que Transversais dialoga com essa vontade de reconstruir o Brasil. Eu acho que ele estabelece um canal de comunicação com essa vontade de reconstruir o Brasil. Por isso ele é tão afetuoso. Né? Por isso ele não é da vibe do ódio, da raiva. Porque a gente quer ser feliz, a gente quer amar muito e quer que todo mundo fique bem, entendeu? E é muito otimista esse pensamento, né? Quando você percebe que você tem alguém para poder falar aquilo, tudo que você sente, você começa a entender que você realmente não está sozinha. A minha família nunca entendeu o que é transexualidade. Eu não sei se é religião, porque ignorância não é. A gente tem que sempre acreditar, né? E fazer o nosso papel, que não é só de militância, é o papel humano de pertencimento. Tirem seu preconceito do caminho que nós vamos passar com o nosso amor.